Pessoal, aprendizado e desenvolvimento humano constituem assuntos fundamentais desde livros, leituras e releituras da vida, ok? Então, quando falamos de função educativa e ação educativa, falamos de espécie. Toda ação há um meio operativo, e o meio operativo vai ser uma maneira de aprendizado para cada um. Cada um vai distinguir, ok? Eu estava lembrando tempos atrás, eu estava atuando numa academia e aí nós juntamos com outros colegas e patrocinamos assim, juntamos e fizemos tipo um patrocínio, uma maneira, uma assessoria com outras lojas. Aí ele colocou lá o Conan. O Conan, né, que nós mostramos, nós olhamos aí, que é um filme muito divertido, porque a maioria das vezes o filme de ficção ou de ação, muitas vezes pode ser até um pouco violento, mas o próprio autor, né, ele já foi ganhando, já falei o nome dele aqui, ganhou várias, foi Miss, né, Universo. Então o que eu quero? Aí ele colocou lá, aí eu lembrei aquela mulher que andava com Conan, aquela preta, né? Vamos dizer, aquela senhora preta, mais parda, mulata, não, preta, cabelo, né, crespo um pouco, e ela andava, o que a sociedade era imposta lá, o que era mulher, né, ou seja, extravagante, estrutura pélvica maior naquela época, mas lá, ou seja, o que foi colocado foi uma mulher ali que muitas vezes o próprio Conan teve a sua intimidade particular. O que eu quero dizer? Que ele colocou lá, nós somos o que comemos. Aí eu falei, nem sempre nós somos o que comemos. Né? Então, ou seja, aí eu lembrei de uma propaganda, uma pessoa falando, agora eu estava olhando aí alguns canais, falando sobre a pizza. A pizza engorda, não. Quem engorda somos nós, que sentido? Nós não temos um corpo, somos um corpo. E esse corpo, ou seja, tem as suas formações distintas, diferenciadas. Nós podemos comer a pizza, podemos tomar uma Coca-Cola, mas se exagerarmos, possa ultrapassar esses fragmentos que atrapalham, ok? Atrás aí, eu não sei, chegou a falecer um rapaz de 10 balas aí, por favor. Vou falar eu, né? Se for eu, só treino. A palavra treinamento é permanência. A palavra aprendizado também é permanência, porque aonde tem um aprendizado, tem uma estabilidade. Seja bem objetivo. Porque tempos atrás, meu Deus, eu já falei, tempos atrás o meu ombro ficou, na época que eu tinha tomado uma Testex, ok? Testex o que? Ela tinha uma diferença entre o sódio e o potássio, igual a banana. Você tomava já naquele momento, havia um efeito rebote, igual a creatina. Nessa loja passou 30 a 10 minutinhos. Ok? Então são fatores ligados ao que? Nós somos o que comemos. É lógico que o próprio Conan ali, o autor nós conhecemos, ele coloca destaques importantes, né, sobre alimentos, nutrição. Eu tive vários colegas fisiculturistas, né? É lógico que eu não ingressei nessa carreira, ingressei na área de quê? De gandula, auxiliar ou professor adjunto, ok? Então, as diversas regiões, por exemplo, então a pizza, ela não engorda. Quem vai engordar, ou seja, somos o quê? Somos nós que vamos o quê? Não ter o respeito com a própria leptina. A leptina é a saciedade, ligada ao hipófise anterior e hipófise posterior. Okay? É lógico que a testosterona, desde um dia, 2 dias, nós temos a andropausa, os andropoides, andropométricos. Então são fatores importantes. Ok? Então a preparação, ela está sendo todos os dias. A preparação são todos os dias, ok? Então, aonde você vai é uma preparação. Aonde você passa é uma preparação. Não estou citando Mativieri, não estou citando nenhum autor ligado à ação educativa ou treinamento esportivo, mas aonde há um treinamento tem uma preparação.
Aonde tem um treinamento tem uma estrutura. Eu sei que muitas vezes a pessoa fala que é relevante tudo, mas teve uma preparação. Eu escovi meus dentes aqui, as pessoas falam que escovar os dentes, algumas coisas, é atividade física, né? Mas para mim é uma programação, é um exercício físico, vai depender do estado e a consciência moral, ok? Então são fatores ligados à concepção de mundo. Então nessa apresentação. Então as pessoas elas dizem que quando falamos de espécie, lembramos do Piaget, ao campo da morfogênese. A morfogênese a maioria das vezes a gente lembramos de quando falamos de pré-operatório, operatório concreto, lembramos do Piaget. Eu coloquei ciclo operatório, ciclo pré-operatório. Por que a palavra ciclo? A palavra ciclo pode ser também questão de ciclo, negócio de treinamento, anabólicos, ou seja, treinamentos, né, esteroides, outros fatos, mas o que eu posso falar? Ciclo significa também circuito, estações, estados, estádios, ou seja, são maneiras. Eu lembro agora uma maneira de dizer, eu lembro certa vez, eu gosto de olhar e pegar rapidamente a visão da pessoa, assim, não a visão da pessoa, mas eu vou olhar e vou ter a minha visão distinta. Um senhor uma vez falou daquele, todo respeito aqui, aquele profeta Jeremias, ele falou da vara de amendoeira, lá na Panela do Norte. A vara de amendoeira, ele falou uma vez que a vara, eu não sou muito estudioso, falou que a vara de amendoeira, ela nasce aonde, ou seja, muitas vezes vai destacar, ninguém vai saber, na maioria das vezes. Ela não tem, ou seja, ela não tem um tempo, um calendário certo. Quem vai saber é Deus. Chegou um senhor aqui em casa, porque minha mãe também, né? Senhor cristão, e falou, rapaz, o mundo tá acabando aí. Aí eu lembrei de um senhor que falava comigo. Rapaz, o mundo tá de cabeça para baixo. Aí eu falei, cabeça para baixo já está conosco já, porque somos seres humanos. Agora imagina toda a história, aquele apóstolo Pedro ficou de cabeça para baixo. Ele ficou de cabeça para baixo porque ele sabe que o ser humano é um ser humano místico, cheio de religiões, dogmas. Falando nós, hein? Nós, não é eu. Então, há questões importantes para termos essas maneiras de oferecermos, ou seja, a nossa crença e ação sem prejudicar ninguém. Mas, na maioria das vezes, queremos mortes, sequelas, impactos ambientais, ventanias. Em vez que fica aqui no quarto pensando, ou seja, no quarto. Às vezes tem aquele, entra no teu quarto, né? E fale, entra no teu quarto, aquele filme Conversando com Deus. Esse livro eu passei e recomendei para vários alunos, Conversando com Deus. Agora, eu não sei se alguns ficaram como Nietzsche G, né? Deus está morto, né? Aquele negócio, aqueles livros, negócio de potência, mas você vê os livros de Nietzsche G, é muito interessante. E ele é muito conceituado como educador. Que a maioria das vezes a pessoa falar que Deus não existe, o que acaba dizer o quê? Ele vai acabar dizendo porque ele teve uma experiência com Deus. Isso nos traz uma existência de quê? Distinção ligada à motricidade humana. Por que eu estou falando de Nietzsche G? Nietzsche G, Rubem Alves fala, né? Ele é um teólogo, né, extremamente aí, e psicanalista e educador. Ele fala sobre as questões. Eu deixei lá no lugar ali na Farmácia Cidadã, Rubem Alves ali, deixei o Tempo Fechado, a Laura Lúcia. Tempo Fechado. Quando falo sobre tempo eu gosto, porque também fala sobre gênero, etnia, raça e classe social. E eu falei sobre habilidades fechadas e habilidades abertas. Tem alguns que falam habilidades discretas, habilidades abertas. Então são alguns fatores que relacionam o Greco e o Galahu. O Greco, eu vi aí, está aí entre os slogans as palestras do respeito aqui, que estou à vontade na minha casa aqui, né? Estou aqui na vontade, não estou em aula atuando, mas o Monteiro deve me conhecer. Eu vi o Greco aí, do respeito, cheguei a conhecer pessoalmente só por telefone, que eles possam cada dia haver investimento, mas tem que ter o quê? Empreendedorismo. Só buscar capital acaba rapidinho. Se eu ganhar na lotérica hoje, amanhã, 1 mês, 3 meses acaba.